Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que marca o episódio 7 da nossa temporada do primeiro semestre de 2022, tá? E que está sendo gravado nesse dia 30 de abril. E antes da gente começar, tá, eu queria passar aqui uma informação, tá, um informe, tá, de que na próxima semana, o período vai pegar de 2 a 8 de maio, nós não teremos um novo episódio do programa. Tá? Vai entrar um breve recesso, tá? Que vai ser uma semana que eu vou estar aplicando prova nas minhas disciplinas dentro da Universidade Federal do Tocantins. Tá? Então, como vou ter esse trabalho de preparação de provas, tá? Eu vou deixar esse programa em recesso nesse breve período, tá? Mas na semana seguinte nós estaremos retomando com o nosso cronograma normal. E uma vez foi passado esse informe, tá? Então agora vamos para a nossa mensagem inicial de sempre, né? Sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do episódio de hoje é sobre indutos, né? Que você teve aquele induto do Jair Bolsonaro, né? Nas últimas semanas que ele fez lá o perdão dos crimes do seu cúmplice na sua gangue lá, o Daniel Silveira, tá? Mas também aproveitando para atacar a autoridade do Superior Tribunal Federal, o STF. Né? Mas antes da gente chegar nessa situação, queria aproveitar esse gancho também para lembrar de outros indutos que já teve no passado, tá? Que são na verdade indutos informais, que foram dados aí pela grande mídia, tá? E pelas instituições brasileiras, tá? Sobre qualquer um que fizesse o discurso do antipetismo, né? Onde naquela época lá de 2014 a 2018, tá? Ou seja, qualquer um que fizesse o discurso xingando o Lula, xingando a Dilma, xingando o PT, tá? Tinha seus crimes, né? Ou acobertados, tá? Ou elogiados, né? Pelos grandes jornais e pelas instituições brasileiras na época. Né? Começando pelo caso do Arthur Duval, então, eu conheço como Mamãe Falei, né? Que em 2016, por exemplo, já estava no momento da ocupação das escolas, né, que você tinha lá os estudantes do ensino médio fazendo protestos contra as medidas do governo legítimo Michel Temer, né, que já eram medidas que já estavam começando a sabotar a educação brasileira já naquela época, tá? E fazia a ocupação das escolas, e nessas ocupações aparecia então o Arthur Duval e o pessoal do MBL para fazer vídeos manipulados, tá? Porque eles iam lá para abordar lá os secundaristas, tá? Faziam um discurso todo enganoso, falando que ia fazer uma entrevista formal, respeitosa, mas na hora de gravar o vídeo eles fazem lá uma tática intimidatória, tá certo? Jogando um monte de acusação, tá? De repente na pessoa, para a pessoa ficar sem graça ou ficar com dificuldade de responder, tá? E depois dos vídeos editados, manipulados que eles publicavam nas redes sociais, eles tentavam passar a imagem então desses secundaristas como vilões, tá? E, claro, as pessoas que faziam os vídeos editados pelo MBL, o Arthur Duval, para parecer como se fossem heróis da história. Tá? De novo, aqueles casos que o bandido faz a manipulação de vídeo para fazer a encenação como se fosse herói. Né? Tá certo? E é nessa situação então que você teve o MBL, o Arthur Duval, então, fazendo assédio moral contra os secundaristas. E no caso do Arthur Duval também teve episódios também de assédio sexual contra secundaristas nas ocupações. Né? Que foi o caso então que, como ele tinha um induto informal da grande mídia, tá? Então ela teve pouco destaque nos grandes jornais do país, tá? Quem teve que fazer a apuração mais detalhada foi a mídia independente, no caso aí foi mais no caso dos jornalistas livres, tá certo? E da polícia e do judiciário foi aquele tratamento de tratar o caso com desdém, né? Porque tinha um induto, porque como essa pessoa fazia um discurso antipetista, ele também tinha um induto das instituições brasileiras, né? Tá certo? Que aí, claro, o Arthur Duval e sua gangue de fanáticos aproveitavam essa brecha, tá, para fazer táticas de intimidação contra as vítimas do assédio, né? Tá certo? Para que acaba forçando as próprias vítimas a largarem desse processo contra o Arthur Duval. Né? E é nesse momento que ele aproveita, então, que ele acaba ficando famoso, né? Ganha mais fama, tá? Já que fica todos esses casos sendo acobertados, tá certo? E acaba sendo eleito como deputado estadual, né? E agora o Brasil teve que passar vergonha, vendo o deputado estadual Arthur Duval, como eu falei, né? Ir lá para a Ucrânia, tá? Fazer mais vídeo exibicionista, mas que teve lá o caso do áudio vazado, né?
que ele afirma lá que era o momento de aproveitar lá que as refugiadas ucranianas estavam em situação de pobreza, estavam em estado de vulnerabilidade por causa da guerra, era o momento perfeito para explorar elas sexualmente. Tá certo? E é disso então que ele está passando pelo processo de cassação na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, da Alesp, tá? E quando ele viu que ia perder, tá, ele resolveu renunciar ao cargo, tá, para ver se consegue pelo menos fugir da punição da cassação. Tá certo? De novo mostrando aquela situação que você tinha aquele valentão dos vídeos manipulados, tá, mas que na hora que a porca torce o rabo, ele se mostra um covarde. Tá certo? E, né, é claro que nesse momento ainda está tendo processo de cassação que ainda pode aplicar essa punição contra o Arthur Duval. Tá? Mas de novo mostrando essa situação que por causa do induto informal que as instituições brasileiras deram a Arthur Duval em 2016, tá certo? Por as instituições não terem aplicado a lei naquela época, em 2016, que agora o Brasil tem que passar essa vergonha internacional de ter um deputado estadual incentivando o turismo sexual na Ucrânia. E o segundo caso, né, mexendo com essas situações, né, da grande mídia, as instituições brasileiras dando esses indutos informais ao antipetismo, tá, é o caso do Gabriel Monteiro, tá, que também em 2000, lá na época, pouco antes de 2018, ele ficou famoso como youtuber, né, tá certo? Que era considerado um herdeiro intelectual do Arthur Duval, Mamãe Falei, né, tá certo? Que de novo também fazia aqueles vídeos, soltava os vídeos manipulados nas redes sociais, fazendo ensinação de herói, né, tá certo? Mas que agora todo mundo já sabe que são vídeos manipulados, tá? Onde você teve, por exemplo, o episódio, né, que você tem lá o Gabriel Monteiro, né, fazendo pose de herói lá no vídeo, né, confrontando um sem-teto, né, porque ele tinha pego a bolsa lá de uma mulher lá no Rio de Janeiro, né, fazendo pose de herói, tá? Mas aí teve os vídeos vazados mostrando que na verdade o que aconteceu é que antes dessa cena você tinha lá os funcionários do Gabriel Monteiro abordando o mesmo sem-teto, tá? Aproveitando que ele está passando fome, que ele está passando miséria e oferece R$400 para ele pegar a bolsa da mulher. Tá? Então o que acontece é que ele aproveita a situação de vulnerabilidade sem teto, incita com dinheiro para ele pegar a bolsa da mulher e depois vai lá o Gabriel Monteiro, tá? Faz o vídeo dele abordando lá, né, o sem teto fazendo a pose de herói. Tá certo? Bom, e a vítima, tá, fica sem ter como responder, porque o Gabriel Monteiro não deixa ele responder, vai lá na abordagem agressiva, não deixa ele responder, não deixa nem falar da armação que foi feita em cima dele, tá certo? Mostrando de novo essas situações que você tem então um bandido fazendo encenação de herói, tá certo? E é algo que se repete, que aí tem outro caso também dele, um vídeo dele supostamente dando assistência, né, a uma menina desamparada, tá? Mas que depois foi revelado que na verdade é ele que orientou a menina, tá, a contar lá uma história, inventar uma história de que o pai era um bêbado, né, para depois ele fazer lá a encenação de que estaria dando assistência à menina desamparada, tá? Certo? Então é desses vídeos que ele foi alçando sua fama lá em 2018, tá? E mesmo sem esse vazamento, tá, se fosse fazer uma apuração, era bem óbvio que esses vídeos eram manipulados, tá? Mas de novo, como tinha um induto da grande mídia e das instituições brasileiras, tá? Porque ele era bolsonarista e fazia o discurso anti-PT, tá? Então ele tinha um induto de todas essas organizações, né, que tratavam de se omitir sobre esse assunto, tá? E é nisso que ele pôde lá se surfar na onda, tá certo? E acabar sendo eleito como vereador lá no estado, lá dentro do Rio de Janeiro, tá? Onde aproveitou essa vaga que ele conquistou como vereador para fazer invasão de hospitais públicos, tá? Então você teve lá em plena pandemia da Covid-19, tá? Tem lá os profissionais de saúde lá na linha de frente contra o coronavírus, tá? E vai lá o Gabriel Monteiro em vários hospitais armado, né, lá com sua equipe lá também, a sua gangue entrando lá dentro, tá, para fazer intimidação sobre os profissionais de saúde, tá? E é claro que ele vai entrando lá filmando, tá, sem autorização do hospital, sem autorização dos profissionais de saúde, tá?
e claramente também para depois colocar vídeo manipulado na internet. Tá? De novo, tentando colocar os profissionais da saúde como vilões e ele como se fosse um herói. Tá certo? Bom, e aí isso acabou escalando esses abusos do Gabriel Monteiro até esse momento agora que está passando também por um processo de cassação do seu mandato de vereador, tá? Porque agora ele está sendo acusado agora de estar cometendo assédio moral e sexual contra seus funcionários, tá sob acusação de estupro, tá? E também já tem a acusação lá de pedofilia, que tem um vídeo já confirmado dele cometendo ato de pedofilia, tá certo? Para mostrar para vocês de novo outra situação, que esse induto ao antipetismo lá em 2014 e 2018, tá? Que permitiu essa escalada do Gabriel Monteiro, tá? Que agora o Brasil tem que passar essa vergonha de ter lá o Gabriel Monteiro invadindo hospitais armados, tá? E também fazendo atos de pedofilia. E o terceiro caso é o caso do Daniel Silveira, né? Que é aquela pessoa que ganhou fama, né? A partir de um ato imoral que ele cometeu, né? Durante as eleições de 2018, tá? Que ele se aproveitou lá do assassinato da Marielle Franco, né? Que foi a vereadora do PSOL, tá? E ele vai lá, né, num evento junto com seus comparsas dentro da extrema-direita e quebra lá a placa da Marielle Franco, né? Então, para desrespeitar a imagem de uma vítima de assassinato e também desrespeitar, né, os familiares da vítima, né? Tá certo? Bom, mas como falei, como era a época que estava esse induto das instituições brasileiras e da grande mídia, né, a qualquer um que desse o discurso antipetista, tá? Então isso acabou não ganhando, né, acabou não levando a punições firmes e diretas que deviam levar na época, né? Tá certo? Porque qualquer país civilizado que uma pessoa comete um ato desses, tá, se espera que no mínimo seja impugnada a sua candidatura, tá? Mas como se tem essas omissões do induto do antipetismo na época, aí o Daniel Silveira pôde ser eleito como deputado federal, né? Que aí percebendo que ele ia sair impune de qualquer coisa que ele fizesse, contanto que junto ele ficasse fazendo grito, xingando Lula, xingando o PT, né? No caso xingando também Marielle Franco, tá? Aí ele vai também, né, pouco antes da posse dele, ele aproveita para invadir uma escola sem autorização, tá? E ameaçar a diretora da escola. Tá, aquele movimento de atacar as escolas, né, tá certo? Que ficar atacando os profissionais de educação sob falsas acusações de doutrinação, tá? Que na verdade é a extrema-direita que quer fazer doutrinação dos seus fanáticos, tá? Mas eles querem atacar as escolas porque as escolas que estão lá o ensino do pensamento livre, tá? Do pensamento independente, né? Tá certo? E como ele faz essas invasões junto, gritando junto, né? Fora PT, fora Lula, tá? Xingando a Marielle Franco, tá? Então ele tinha um induto da grande mídia, tinha um induto da polícia e tinha um induto do judiciário brasileiro, tá? Lembrando, são indutos informais, mas que dava essa sensação de impunidade, tá? Sobre Daniel Silveira, que pôde aumentar a sua escala de abusos até esse ponto que chegou agora dele atacar diretamente os ministros do STF. Certo? Que aí finalmente tomaram a decisão de condenar o Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Tá certo? Bom, sim, foi uma atitude correta porque Daniel Silveira, né, ele não usou o direito de liberdade de expressão, tá? Porque na verdade o que ele fez foi xingar os ministros do STF direto com termos de baixo calão, tá? E também, né, ficou ameaçando eles de agressão, tá? E a ameaça de agressão não tem nada a ver com liberdade de expressão. É simplesmente um crime, né, pela qual Daniel Silveira foi condenado. Mas que mostra também a hipocrisia dos tribunais brasileiros. Porque quando Daniel Silveira estava atacando a imagem de uma vítima de assassinato, quando Daniel Silveira estava invadindo escola, ameaçando profissionais da educação, esse judiciário brasileiro não estava nem aí, né? Aí foi só ele virar a sua artilharia de difamações, de ameaças, de agressão aos ministros do STF que aí o STF resolve tomar uma atitude sobre o assunto, né? Certo? Para mostrar de novo outra situação que, graças a esse induto do antipetismo lá em 2016, tá?
que agora o Brasil está sofrendo essas ameaças de agressão ao Supremo Tribunal Federal, mas pior ainda, ameaças à democracia brasileira. E é assim que chegamos agora, né, no caso do indulto do Bolsonaro ao próprio Daniel Silveira, né, que o Daniel Silveira tinha sido condenado então, por 8 anos e 9 meses de prisão no STF, tá? E logo em seguida o Bolsonaro já solta esse indulto, perdoando os crimes do Daniel Silveira, né? E é um indulto que é questionável sobre vários aspectos, né? Principalmente pode começar pelo aspecto moral, porque é óbvio, escancarado que o Bolsonaro soltou esse indulto para proteger, né, os criminosos da sua gangue, né, da sua gangue próxima, tá certo? E pelo lado legal, tá, porque é um indulto que foi decretado, né, ainda antes de passar a fase de recursos do processo, tá, porque o indulto é para ser divulgado, né, para ser decretado depois da condenação final, né, certo? Então foi um ato completamente imoral, completamente ilegal, tá, que exigiria, né, do STF uma resposta firme e rápida, tá certo? Mas como o STF, como mostrei aí ao longo desse vídeo e nos vídeos anteriores, é formado por um bando de oportunistas covardes, tá? Eles resolvem não fazer nada sobre esse assunto, né? Eles resolvem não fazer nada sobre o indulto do Bolsonaro e fica lá em reuniões para discutir como dar uma resposta mais branda a essa atitude de total desrespeito do Bolsonaro ao próprio STF, né? E pensando em uma analogia, seria como se o Bolsonaro tivesse dado um soco na cara de todos os ministros do STF, né? E esses ministros do STF, ao invés de dar uma resposta firme, direta e rápida sobre essa agressão, eles resolvem se reunir entre si e discutir qual deles recebeu um soco pelo lado direito do rosto e qual deles recebeu um soco pelo lado esquerdo do rosto, tá? Então essa seria a situação que está o STF nesse momento, né? Tá certo? E o modus operandi de todo charlatão, tá, é sempre, né, cometer suas ilegalidades, cometer suas falcatruas de forma confiante, como fez o Bolsonaro no caso do indulto, né? E é o modus operandi de todo charlatão, porque dessa forma ele sempre espera que o lado da vítima, do outro lado, entre uma hesitação, né? A gente pergunta lá, puxa, ele faz isso de forma tão confiante, será que ele não tem alguma voz de razão no assunto, né? E é isso que está acontecendo no STF, né? Como eles não estão à altura do desafio, tá, eles hesitam, né, para ficar nessa discussão de sexo dos anjos, tá? E o charlatão aproveita esse momento para avançar no seu terreno, né? Que aí fica lá o Bolsonaro, né, aumentando seus discursos, sua base de fanáticos, né, se declarando como vencedor da história, tá? E tem também, né, o caso também do Bolsonaro prestando em vídeo, prestando solidariedade ao próprio Daniel Silveira, tá? E está tendo lá no Congresso, passando lá um projeto, né, que procura dar anistia aos bolsonaristas que já foram ou condenados ou então em investigação pelo STF, tá? Mostrando qual foi o resultado dessa hesitação do STF de dar uma resposta a um ato flagrantemente, obviamente imoral e ilegal do Bolsonaro, tá? E é nessa brecha que aproveita também vir os ataques contra a democracia brasileira, né? Que aí aparece agora os ministros do Bolsonaro ameaçando o TSE, né? Tá certo? Afirmando que as Forças Armadas vão fazer o seu papel de vigiar as eleições brasileiras, coisa que não é, na verdade, o papel das Forças Armadas, né? Mas que ela ganhou esse espaço para vigiar as eleições brasileiras graças a um outro ministro do STF, que é o ministro Barroso, né? Que na época que foi presidente do TSE, né, tá bom, como todo oportunista covarde, ele ficou acuado com as ameaças do Bolsonaro e dos militares do Bolsonaro, tá? Então ele resolveu dar um espaço nas comissões do TSE para entrar lá os militares, tá? E agora ele dá todo o discurso hipócrita em suas entrevistas, falando que ele está preocupado porque as Forças Armadas elas estão sendo pressionadas a interferir nas eleições, né? Considerando que elas só estão ganhando para interferir nas eleições graças ao próprio ministro Barroso, né? Certo? Então isso para mostrar para vocês, tá, que estamos tendo então mais um ataque à democracia brasileira, tá? O Bolsonaro está mostrando claramente, né, que ele vai sim querer interferir nas eleições de 2022, porque ele sabe que está a caminho de perder, né? Tá certo?
Então ele vai vai apelar para todas as trapaças possíveis, tá? Para ou barrar as eleições, ou tentar afetar o resultado das eleições, tá? Ou impedir o resultado das eleições caso ele não ganhe a eleição, tá? Tá certo? Então é isso que vai demandar da sociedade, tá? O papel firme, né? Tá certo? Tá bom? Para tentar ficar de olho nas eleições, tá? Tanto antes, durante e depois, tá? Para qualquer tentativa do Bolsonaro ocupar as ruas para não deixar o golpe acontecer, tá? Porque infelizmente, pelo histórico recente, as instituições brasileiras elas não estão à altura para esse desafio. E com isso nós encerramos nosso programa de hoje, tá? Sempre passando aquela mensagem final que caso seja do interesse de vocês podem fazer então a inscrição no canal do YouTube de Fabiano Kenji no Rama, tá? Ou curtir e seguir a página do Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço, tá? E relembrando que na próxima semana, então pegando esse período de 2 a 8 de maio, tá? Nós não teremos um novo episódio do programa, vai entrar um breve recesso, tá? Mas na semana seguinte nós retomaremos com o nosso cronograma normal, tá? Então até mais a todas e a todos vocês, nos veremos novamente então no próximo episódio.